No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Bom dia, ótima manhã de sábado para você ligado aqui na Rede Massa SBT. Começa agora o Você Melhor, o seu programa de saúde e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência. Siga-nos no Instagram, guimoreira.tv e vocêmelhor.sbt. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Lipedema e linfedema, duas doenças com nomes parecidos e por isso confundidas. No entanto, apresentam características bastante distintas, esclarece a médica cirurgiã vascular doutora Mariana Silva. Emagrecimento saudável, um fator importante para garantir a manutenção do peso ao longo prazo. A médica nutróloga doutora Marina Góes revela como funciona esse tratamento. Atendimento humanizado. Entenda como uma melhor relação entre profissionais de saúde e pacientes pode levar a resultados mais eficientes nos tratamentos. Doutora Bruna Rafaela traz as informações. Harmonização facial. O conjunto de técnicas trata a questão estética e pode também auxiliar em uma comunicação mais eficiente. Dr. Fábio Braga esclarece essa relação. E mais, você sabia que existem épocas do ano mais indicadas para fazer a depilação a laser? Normalmente no outono e inverno, quando há menos exposição ao sol. A especialista em depilação a laser, Jéssica Vieira, explica pra gente. Tudo isso você confere agora no Você Melhor Paraná. O lipedema é uma condição que afeta quase exclusivamente as mulheres, com acúmulo de gordura nos braços, coxas e pernas. A doença costuma ser confundida com uma de nome parecido, o linfedema. Segundo a cirurgiã vascular doutora Mariana Silva, na maioria dos casos, ambas as doenças são facilmente identificadas por meio de exames. Confira. Bom dia, Gui Moreira. Bom dia para você de casa mais uma vez aqui comigo. Hoje vamos falar sobre as principais diferenças entre o lipedema e o linfedema. Doenças bastante confundidas, mas que, apesar do nome parecido, apresentam características bastante distintas e que são facilmente identificáveis clinicamente na maioria dos casos. A gente já comentou antes que o lipedema afeta quase que exclusivamente as mulheres, mas o linfedema pode afetar ambos os gêneros. Enquanto o lipedema é uma doença de acometimento bilateral e simétrico, o linfedema é de apresentação unilateral, ou seja, apenas uma das pernas apresenta a doença na imensa maioria dos casos. O linfedema afeta diretamente os vasos linfáticos, causando sua destruição e, consequentemente, um acúmulo de linfa no membro afetado, que é um líquido rico em proteínas. Já o lipedema é uma doença do tecido conjuntivo frouxo, afetando especialmente a gordura e tem base inflamatória. Essa gordura inflamada vai se depositar de forma desproporcional em membros inferiores e superiores. Chama a atenção no lipedema a presença de outras mulheres da família também apresentarem essa condição, já que a doença é uma condição genética. No linfedema, não existe essa relação. O linfedema pode se manifestar em qualquer idade, especialmente após infecções cutâneas como erisipelas, após cirurgias de remoção de linfonodos, as conhecidas ínguas, como por exemplo após esvaziamento axilar na cirurgia de câncer de mama e também após o nascimento, nos casos do linfedema primário. Enquanto o lipedema está bastante relacionado às fases de vida das mulheres, onde temos grandes alterações hormonais, como menarca, a primeira menstruação, gestações e menopausa. Tanto o linfedema quanto o lipedema têm tratamento, mas é importante serem diagnosticadas de forma correta. Se você se identificou com algum desses sintomas e sinais, agende uma avaliação com o vascular. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima. A Dalu é uma ótica que trabalha com as melhores lentes do mercado e com uma enorme variedade de armações. Aqui você encontra os óculos ideais para cada estilo e personalidade. Sinta-se à vontade para provar e encontrar aquela que mais combina com você. Com 24 anos de carreira, doutora Tereza Cristina possui um vasto caminho na medicina e residência em pediatria e neonatologia. Em 2010, tirou o título de especialista em nutrologia e trabalha com obesidade clínica e pacientes bariátricos, focando na reposição de nutrientes injetáveis.
O processo de emagrecimento precisa ser duradouro, principalmente para evitar o chamado efeito rebote. Para evitar essa situação, é preciso modificar a alimentação, praticar atividade física e até fazer terapia comportamental. Medidas eficazes para redução e manutenção da perda de peso, segundo orienta a médica nutróloga doutora Marina Góes. Doutora, seja muito bem-vinda ao Você Melhor. Obrigada e bom dia a todos. Porque muitas pessoas têm dificuldades em emagrecer. A grande verdade é que emagrecer é difícil para quase todo mundo. Eu sempre brinco que as pessoas que têm facilidade aí de emagrecer e têm uma facilidade tanto do ponto de vista genético quanto comportamental são pouquíssimas pessoas privilegiadas. Para a grande maioria das pessoas, emagrecer vai ser de fato muito difícil. Isso porque o nosso corpo ele não quer que a gente perca peso e luta contra esse processo de emagrecimento de uma forma geral. E se você for ainda mulher, na menopausa ou tiver uma idade aí acima de 60 anos, é mais difícil ainda emagrecer. Doutora, e quando é indicado o uso de medicamentos ou uso de suplementos? Então, a grande verdade é que hoje suplemento a gente não tem nenhum no mercado hoje que realmente funcione para emagrecer. O que a gente vai ter são os medicamentos mesmo, que hoje em dia estão até bem famosos, que é o Ozempic, o Wegovy, que está chegando agora no mercado, o Contrave, a Sibutramina. Então, existem algumas medicações que são de fato efetivas para esse processo de emagrecimento. E as suas principais indicações vão ser pacientes que têm obesidade, então são pacientes que a gente classifica com IMC acima de 30, ou pacientes com IMC acima de 27, ou até mesmo um sobrepeso ali, que tem alguma repercussão por conta desse ganho de gordura que a gente tem aí por conta da obesidade. Doutora, e como perder peso com saúde? Para emagrecer com saúde, a gente precisa perder gordura e tentar manter a nossa musculatura, nossos músculos, que é o que a gente chama de massa magra. Para isso acontecer, a gente precisa ter uma dieta bem alinhada, entrar no que a gente chama de déficit calórico, que é comer menos do que a gente gasta, e, se possível, alinhar aí uma atividade física. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Você já ouviu falar em atendimento humanizado? É uma tendência que usa critérios como empatia e a comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. O paciente passa a ser tratado e acolhido como um indivíduo único e, assim, a preocupação não é apenas com o sintoma que precisa ser desvendado e tratado. Entenda mais com a doutora Bruna Rafaela. Doutora, seja bem-vinda ao Você Melhor. Muito obrigada, Priscila. E o que é o tratamento humanizado? Então, o tratamento humanizado nada mais é do que o acolhimento desse meu paciente. Aqui no nosso consultório, a nossa premissa é ver o paciente como um todo, não somente com a causa que ele nos procurou. Então, a fala, a maneira que a gente aborda ele, que a gente explica a situação do que está acontecendo, é muito mais importante do que o tratamento por si só. Doutora, e quais são as vantagens desse acolhimento em relação aos métodos tradicionais? A principal vantagem desse tratamento é a redução da ansiedade e do estresse desse meu paciente, porque a maioria deles tem medo, trauma, dentista, então é um pavor. Então, esse acolhimento faz com que ele se sinta mais seguro, ele entende como a gente tem uma comunicação mais ativa, mais efetiva para o meu paciente, entender o que vai ser realizado no paciente, facilitando para a gente também e principalmente para ele, que é a saúde bucal. E a humanização na odontologia é uma nova tendência? Olha, acredito que sim e deveria ser com toda certeza, principalmente nesses pacientes que eu te falei, né? Dentista é um pavor, um terror. Então, o paciente tendo todo esse acolhimento, esse atendimento humanizado, ele vai deixando esse trauma de lado, como eu disse que uma das principais vantagens era a redução dessa ansiedade, e ele vai se tornando mais confiante, tanto com o profissional quanto com o tratamento realizado nele. E no nosso consultório nós temos uma equipe especializada nisso, para o meu paciente não precisar faz um tratamento naquele outro profissional, depois volta comigo. Então eu trago os especialistas para o meu paciente sentir totalmente acolhido aqui no meu consultório e ele ter o seu sorriso perfeito que ele deseja. Maravilha, doutora. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no programa. Obrigada, querida. A harmonização facial pode ser uma aliada para uma comunicação mais eficiente. Os procedimentos estéticos são capazes de alinhar a imagem do paciente com a comunicação que ele quer realizar. O objetivo é criar uma harmonia e equilíbrio estético do rosto. Saiba mais com o Dr. Fábio Braga, especialista em harmonização facial.
Doutor Fábio, seja muito bem-vindo ao Você Melhor. Obrigado. Tudo bem, Tarsila? Tudo jóia? Tudo ótimo. E para começar, conta para nós o que é harmonização facial. Bom, a harmonização facial é bem interessante porque, como o termo fala, a harmonização é a harmonia, é o equilíbrio da face. Mas é um equilíbrio estético, proporcional, que a gente consegue ver através de linhas e ângulos da face. E com alguns procedimentos a gente consegue deixar realmente bem proporcional. E qual a influência desse procedimento numa melhor comunicação? Bem importante isso porque quando a gente faz uma comunicação, basicamente a gente acha que é só verbal, é só o que nós estamos falando. E não, 7% é com relação a verbal e 93% é a não verbal. E nisso a gente imagina a imagem da nossa face como centro dessa comunicação. Então se eu consigo dizer o que eu gostaria de falar e a minha imagem, minha face também transmite isso, há um alinhamento muito importante para quem está me escutando me entenda. E o rosto pode dizer algo sobre o comportamento da pessoa? Bastante. Por mais que a gente ache que não, meu comportamento é meu, minha face é algo à parte. Não, no inconsciente coletivo, quando nós olhamos alguém, a gente entende, a gente consegue ter informações sobre este rosto. Então, um rosto mais quadrado, ele mostra uma pessoa com mais liderança, com mais autoridade. Um rosto mais redondo, um pouco mais jovialidade, mais ingenuidade. Então, o rosto, ele transmite e pode falar sim sobre o nosso comportamento. E quais recursos a harmonização facial possui para aprimorar a comunicação não verbal? Então, se eu quero ter uma liderança, por exemplo, um diretor de empresa, ele quer passar uma informação, ele quer para os seus liderados, então é interessante ver se o rosto tem linhas mais retas. Então, a gente pode usar o recurso de preenchimento para deixar realmente mais reto, os bioestimuladores de colágeno para deixar o rosto mais estruturado. Então tem vários itens como todo mundo já conhece, né, o Botox, para tirar todas as nossas linhas e rugas de expressão. Então a gente consegue deixar um rosto muito mais alinhado com o que nós gostaríamos de transmitir. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado vocês pelo convite. A depilação a laser é um procedimento que precisa de alguns cuidados após as sessões. O principal é evitar a exposição ao sol, que pode aumentar o risco de queimaduras. Por isso, a indicação é a de que um procedimento seja realizado durante o outono e o inverno. Recomenda a especialista em depilação a laser, Jéssica Vieira. Bom dia, Gui Moreira! Bom dia para você que vem me acompanhando aqui no programa e sabendo mais e mais sobre a depilação a laser. Hoje vamos falar um pouquinho das melhores épocas de se fazer a depilação a laser. Geralmente, durante o outono e o inverno, as pessoas acabam procurando mais para se fazer, pois temos menos exposição ao sol. A exposição da pele ao sol pode aumentar o risco de queimaduras e hiperpigmentação após a depilação a laser. Durante o outono e inverno, a exposição ao sol é geralmente menor, o que reduz esses riscos. A depilação a laser geralmente requer várias sessões, com intervalos de 4 a 5 semanas. E começar o tratamento no outono ou inverno permite que você complete os ciclos de sessões antes do verão, quando você pode querer exibir os resultados. As temperaturas mais baixas do outono e inverno tornam a recuperação mais confortável. No outono e inverno, as roupas geralmente cobrem mais o corpo, protegendo a pele tratada do sol e minimizando a exposição a agentes irritantes, como o cloro de piscinas. E hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigada! E já sabe, me sigam nas redes sociais e até o nosso próximo encontro. As fonoaudiólogas da Sonoros Aparelhos Auditivos têm experiência de mais de 18 anos em exames de audição e reabilitação com aparelhos auditivos. Temos uma metodologia própria para uma adaptação mais rápida e tranquila no uso das próteses. Realizamos testes sem custo para que todos possam ter a experiência de ouvir melhor. Sonoros Aparelhos Auditivos. As óticas Vinix estão no mercado há 41 anos, trazendo o que existe de melhor no mundo óptico. As mais avançadas tecnologias em lentes para você enxergar com total nitidez em uma grande variedade de armações para a sua escolha. O Você Melhor de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Conheça a Casa das Cadeiras em Curitiba e Paraná Decor em Foz do Iguaçu. Siga no Instagram. Além do Paraná, o programa é exibido também em Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Para rever, acesse o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos no próximo sábado aqui na tela da Rede Massa SBT. Até lá!